Estamos voltando com mais uma sala, continuando a falar de avaliação neuropsicopedagógica e ludicidade. Já já a gente recebe a Gláucia para continuar a falar sobre a nossa temática. Deixa só ela entrar para a gente começar de onde a gente parou, apresentando os recursos lúdicos e mostrando a importância deles durante a observação para a avaliação neuropsicopedagógica. Aguardar a Gláucia chegar. Já estão Karine, a Cléa, Patrícia. Já já a Gláucia entra e a gente continua a falar do assunto que a gente interrompeu por conta do tempo que corre quando a gente está falando de recursos lúdicos, de um assunto interessante. Vamos continuar falando sobre a avaliação neuropsicopedagógica e ludicidade, só aguardando a Gláucia entrar para a gente convidar. Cadê ela? Juliette, Arline, Aline Martins, Rosiane, Maria Pereira, Franciane, Isa. Cadê a Gláucia que não chega na sala? Gláucia Narciso. Tô aqui, meu bem. Voltamos. Vamos lá. Seguindo aí, já temos 15 pessoas de volta. Vamos para de onde a gente parou? Onde foi que a gente parou? Qual era o próximo? Pronto. O próximo é o baralho alfabeto, que é um recurso novo, né? Que tá chegando. Isso. Né? Acabou de chegar, fresquinho, chegou hoje à tarde. São Apresente 80... aí para as meninas, Lenimar, Alane, o pessoal tá tudo esperando por esse São baralho. 85 cartas. Na carta você tem, é uma carta com material bem resistente, você tem a letra bastão, tem a letra minúscula e tem mais 2 formatos de letra cursiva embaixo. Vamos ver como é que ele funciona. Você tem 145 cartas, contendo 5 jogos de alfabeto e mais 3 jogos de vogais. Tem as regrinhas do jogo, tanto pode ser usado para a formação de palavras, como pode ser usado também para atividades em grupo. Você lança a carta... Você tá embaçado aqui para mim. Aqui tá normal. Deixa eu ver aqui de novo. Não, aqui tá normal. Eu tô normal, mas tu tá embaçado. Melhorou? Não. Não. O áudio tá perfeito, mas a imagem tá embaçada. Deixa eu ver se volta. Melhorou? Ainda não? Não, a Lenimar tá dizendo que para ela também tá embaçado. Eu tô bem. E agora? Travou. Agora tá voltando, mas continua embaçado. Aqui tá normal pra mim, você e eu. Ainda bem que a gente tá terminando, né, meu bem? Então, vamos lá. Daqui a pouco volta. Tá voltando? Não. Tá, o baralho dá pra ver. Pronto. O importante é o baralho, não sou eu, não. O importante é o baralho, tá certo. Baralho alfabeto, são 100 e poucas cartas. Para trabalhar desde a discriminação de letras até a formação de palavras e atividades de competição em grupo. Qual é o próximo, Gláucia? Eu tô rindo porque a Lenimar disse que embaçada até a conta bancária dela. Voltou? Tá bom a imagem? Pronto. Qual é o próximo? Você voltou. Qual o próximo? Então, pessoal, gente, esse baralho também é bem interessante, porque dá N possibilidades de você estar jogando com ele, com um sujeito que está adquirindo a leitura e a escrita. Isso. Muito interessante, bem interessante mesmo. E outra coisa,
que a gente também quer falar, que o Wilson não está com ela aí, mas ele também tem disponível, que é a caixa de areia. Isso, né? isso. Mas ele não trouxe a caixa de areia, mas trouxe a areia cinética. Isso, deixa eu só pegar aqui. A caixa de areia, pessoal, é um recurso interessantíssimo que a gente utiliza, que é o que a gente chama de jogo de areia psicopedagógico, né? Onde a areia cinética, você vai trabalhar várias coisas, né? Como a textura, né? O sujeito vai sentir, criar formas, né? Vai usar da criatividade. Tem várias maneiras de você estar trabalhando. Ela tem uma bandeja também, né? Ó, tem uma bandeja. E pode trabalhar também dentro de outras atividades, caso queira usar daí da sua imaginação, tá? Você pode fazer várias coisas, porque as crianças, elas adoram criar imagens também com isso aí, né? Cláudia, Agora, a caixa de areia, que é um outro recurso que o Wilson tem disponível, não tem agora, né? Que você também pode trabalhar a coordenação motora, a leitura, a escrita, porque o sujeito com o dedinho, ele vai lá, né? E pode estar repetindo, né? Copiando letras, desenhando, usando a imaginação com a caixa de areia. É bem interessante, porque você vai identificar alguns, digamos assim, traços de cognição desse sujeito a partir da caixa de areia. Deixa eu mostrar esse recurso que eu não mostrei hoje, que eu lembrei de mostrar. Olha só, ele é gigante. Genial, muito bom. Aí ele vem com várias bolas, ele fica fixo no chão, para trabalhar a coordenação motora, noção de distância, noção de alvo, né? É bem interessante para trabalhar com atividades mais dinâmicas. Se o indivíduo for mais sinestésico, essa é a indicação. Né? Porque você vai trabalhar a questão da visão, né? Isso. Espaço, distância. O Lince é perfeito, né? O Lince é tipo lá o chará, mais ou menos parecido com o chará. Só que ele é mais perceptual, né? De identificação visual, diante da quantidade de estímulos. Com o alfabeto. Pronto aí? Não, tem mais, vamos lá. Esse é muito interessante, onde você pode criar vários cenários, né? Vem com pecinhas que você vai colocar lá. É tipo uma tela imantada, né? Assim que chama? De um lado ele é imantado, e aí você trabalha a criação do cenário, a contação de história, a criatividade, você vai observar aí a linguagem da criança. Escrevendo, montar texto, isso. Né? Inclusive aqui pode-se avaliar a oralidade do sujeito, né, Cláudio? Lógico, vai adequar a idade desse sujeito. Sempre lembrando que todos esses recursos que a gente está falando, a gente vai adequar a dificuldade e a idade desse sujeito, sempre, né? Bunchos, adoro! Né? Bunchos estimula a criatividade, mas você trabalha também a questão da textura, né? Associação de cores, percepção visual, né? Tem criatividade, atenção, concentração. Você pode trabalhar ordenação, sequência, dá para trabalhar uma série de coisas. Epa, maleta de pinos, perfeito. Essa maleta, quando eu olho para ela, me traz assim uma memória afetiva incrível, porque eu tinha uma maleta dessa, né? Quando eu trouxe essa maleta, quase que eu choro, porque ela é incrível. Ela tem vários pinos, onde você pode montar no tabuleiro várias imagens, como você pode também montar números, palavras, letras, a criatividade é do sujeito. Né? Vai trabalhar pinça, aí tem peças pequenas, peças maiores. Inclusive, você pode, se você achar que essas peças são poucas, comprar elas, né, no avulso, né? E aí tudo isso dentro da avaliação, lembrando sempre disso, né? Tem esses dois recursos que são bem interessantes, que são animais que você pode trabalhar como encaixe e sobreposição. É como se fosse um mosaico, né? Tem ele nesse formato e tem ele nesse formato. Exatamente, porque você vai montar ele dentro desse espaço aí. O sujeito ele vai ter um grau de dificuldade. Consciência espacial, né? Mudança de postura, compreensão do espaço em relação à figura, também é uma outra questão interessante. O que mais que eu separei? Além de cores,
algumas coisas, formas que a gente pode estar trabalhando, né? Eu separei também mais um aqui, peraí. Muito bom, descobrindo as palavras, né? Vai ter várias letras e aí você vai montar as palavras, ou seja, vai estar de maneira desordenada e você vai utilizar as letras que estão de um lado para montar a palavrinha lá do outro lado. É muito interessante também. E eu acho que para fechar, deixa eu ver se falta algum. Só falta esse. Olha como foi. Esse é o jogo. Esse é o jogo, discriminação auditiva. Esse é sensacional. É um jogo que a gente utiliza, mas que os fonoaudiólogos também utilizam, né? Porque, olha, gente, associação aí de gravuras com palavras, aí você vai ter a palavra que inicia a literação, uma série de coisas que você vai trabalhar, né? É como inicia, como termina, a relação letra-som. É muito interessante esse material, é genial. Além de você escrever também com esse material, né? Exatamente. Puxa vida, é genial, genial. Um material assim, super interessante, muito interessante mesmo. Então, vocês estão vendo, gente, que na avaliação neuropsicopedagógica, a gente tem 1000 possibilidades. E a gente tem que buscar esses recursos lúdicos exatamente para que as situações, problemas que nos chegam sejam tratadas de maneira sutil, que o problema não se torne algo maior, mas que a gente trate isso com naturalidade, utilizando o jogo, o lúdico, como espaço para o pensar. Esse é o nosso objetivo, né? E muitas vezes, através do próprio jogo, o sujeito ele tem uma tomada de consciência do erro, de uma maneira muito sutil. Você nem precisa dizer para ele. Ele já percebe, opa, falhou aqui, vou começar de novo, vou fazer novamente. Então, é muito interessante. Utilizar o lúdico numa avaliação neuropsicopedagógica é simplesmente maravilhoso, porque o sujeito ele vai ser avaliado, que a gente vai estar jogando, mas vai estar observando, não vai intervindo a princípio, mas a gente vai estar tendo informações a partir do comportamento daquele sujeito ali. Deixa eu só fazer uma colocação, Glaucio. Você falou uma coisa agora muito interessante. Nós vamos jogar com ele, brincar com ele, para observar o que existe de capacidade e o que existe de dificuldade. Tenha cuidado para, nesse momento de observação e de avaliação, você não estar ensinando como executar aquele jogo, adulterando assim o resultado que você está observando. Porque às vezes as pessoas têm uma tendência, de querer intervir durante o processo de observação. Você vai deixar ele brincar sozinho para observar, você vai brincar com ele para observar, você vai ver como é que ele brinca com outra criança ou adolescente para observar as relações comportamentais, como é que ele lida com as dificuldades frente ao outro. Então, o processo de avaliação neuropsicopedagógica, ele é isso. A regra do jogo, ver se ele absorveu essa regra, se ele entendeu como é que ele vai jogar, né? Você dá um comando, não compreendeu, você dá um comando mais simples. Compreendeu, você vai registrar. Realizou a atividade a partir de várias explicações, de 3 explicações, né, para que não haja uma adulteração do que você está observando e acabe gerando aí outras dificuldades, porque você também, algumas crianças podem também manipular a gente e maquiar aquele não saber para que você acabe sendo enganado. Aquele baralhinho lá dos estilos de aprendizado. Isso. Tá? Isso que é muito importante. Então, o que a gente trouxe hoje nessa quase 1h20 de conversa foi a importância que a gente tem nesse processo de observação, lembrando que a avaliação ela não acontece de cara, tem toda uma investigação anterior, você tem a anamnese, você tem essa coleta de informação junto à família. Essa anamnese é importante que você colete individualmente, ou com o casal, ou com separados, até para ver as informações se elas batem. É importante que você identifique e registre a queixa que trouxe a criança ou adolescente até você, mas também fique atento para observar se essa queixa é real ou se existem outras questões que estão por trás da queixa. Nem sempre a queixa é o motivo, né? Nem sempre a queixa é o que faz com que a criança tenha aquela dificuldade. Existem, às vezes, outras questões que não foram ditas e que a gente vai descobrir com esse olhar de investigação.
Por isso que a gente tem que filtrar tudo. Filtrar que é importante desenvolver o olhar e a escuta. Isso. Né? Tá? Quando eu digo assim, converse com o casal, Gláucia. Exatamente. Quando eu digo assim, converse com o casal durante a anamnese, mas não se preocupe em anotar as informações. Observe os dois. Quando você pergunta uma coisa, observe para a cara dos dois. Um fala, o outro desaprova, o outro faz uma cara, o outro... O comportamento e você... de estudo, né? Isso. E você vai vendo que... Fala. Exatamente. E a própria relação que você tem nessa mediação durante a avaliação e durante o atendimento com a criança, com o adolescente, você vai vendo como ela se comporta, como ela se expressa, ela vai relatando durante esse momento de trocas, que é o lúdico, a diversão despretensiosa, que nem parece que ela está sendo observada, ela vai revelando questões familiares, questões comportamentais e relacionais, que tudo isso envolve nesse processo de aprendizagem. A gente não está falando apenas do que é transtorno, sobre uma explicação da neurociência em relação a falhas cerebrais, né? Ela não lida só com dificuldade, ela lida com o processo de aprender. Todos nós aprendemos. E todos nós também apresentamos as nossas dificuldades. É exatamente. Isso, né? A avaliação ela é um universo imenso, né? Todos temos essas dificuldades. Então é interessante que a gente tenha essa noção. Eu sempre faço questão de frisar uma coisa, que o importante disso tudo é o respeito pelo outro, pela maneira como ele aprende, como ele se desenvolve. Cada um tem um desenvolvimento diferente. Aí é aquilo que a gente chama lá na cartinha lá dos estilos de aprendizagem, que o meu amigo Pipi, intimamente falando, Piaget, chama de estilo cognitivo. Então, cada um de nós tem um estilo cognitivo e é importante que a gente reconheça esses estilos cognitivos e respeite esses estilos cognitivos. Cada um tem um jeito próprio de aprender. Exatamente. Tem um momento da avaliação que ele é muito importante, Glaucia, que é assim, quando você começa a perguntar e a escrever, tem criança e adolescente que não se incomodam. Mas tem uns que dizem assim, tá escrevendo o quê? É sobre mim? É? Eu acertei? Eu errei? Então, isso já é um sinal de ansiedade. Aí, nessa hora, você diz, não estou copiando nada sobre você, não. Você já guarda o papel e começa a conversar e deixa para fazer o registro depois. Porque esse momento, ele pode ser intimidador e pode travar esse sujeito para que ele não mais se expresse, porque ele está com medo agora. Né? Esse momento é de observação. É importante que a gente tenha essa noção. A avaliação é observação, é investigação. Esse momento é para isso. Aí, depois de você ter realizado esse processo, aí sim, você pode utilizar esse mesmo material que você utilizou para avaliar, para intervir. Exatamente. Naquele dia, ele utilizou aquele jogo de uma maneira. Agora, vamos ver como é que se utiliza esse jogo da maneira mais adequada, né? Ou vamos explorar esse jogo o máximo que puder para tirar dele aquilo que eu quero explorar, né? E aí, só lembrando, a avaliação ela é um pontapé inicial, que vai ser processual ao longo de algumas sessões, 8, 10, 12, depende de cada caso, mas é importante que a gente entenda que aquele recurso que eu vou utilizar, ele precisa ser iniciado durante a intervenção a partir daquilo que o sujeito já sabe, consegue fazer de forma exitosa. Se você começa pelo fracasso, você já tem uma possibilidade aí de não êxito. Já começa fracassando. E aí eu uso isso com o autista, comece pelo interesse dele, por aquilo que ele consegue fazer bem, e depois você vai trazendo aquilo que é importante e que ele tem dificuldade. Isso serve para qualquer condição de intervenção. Selecionar os materiais, né, Wilson? Porque a gente também não pode utilizar todo material com todo sujeito. Então a gente tem que verificar qual é a inabilidade que esse sujeito tem em relação a alguma coisa para poder utilizar o instrumental adequado, né? Se organizar. E uma coisa importantíssima também é você ter segurança na utilização do recurso. Isso. Por isso que eu oriento para brincar primeiro, né? Brinque primeiro. Brinque primeiro para depois você ir brincar com ele. Por exemplo, Gláucia. Criança não é bobo não, hein? Olha só, essa maleta ela é interessantíssima. Ótimo. Ela trabalha 1000 possibilidades. Cores, tamanho, quantidade, coordenação motora fina, coordenação óculo-manual, criatividade, imaginação, letras, números, sequência, direcionalidade. Porém, se eu trabalhar com esse material
com essas pecinhas pequenas, que eu vou mostrar para vocês. Com crianças pequenas. E a criança, independente da idade, seja pequena ou maior, ainda está naquela fixação na fase oral, onde ela bota tudo na boca, não é um recurso apropriado. Você vai pensar 2 vezes antes de usar. Por quê? Porque a gente tem que analisar o recurso antes de aplicar, como a Glaucia disse. A areia cinética é fantástica. Eu nem mostrei o balde de massa. É fantástico. Mas se a criança está naquela fase de colocar na boca, de colocar no nariz, pode ser um recurso que venha a ser mal utilizado e a trazer problemas para ela e para você. Por isso que é importante pensar no recurso antes da sua aplicação. Vou trabalhar em dupla com essa criança que tem TDAH. A importância de ter aquela anamnese para ter uma ideia de quem é esse sujeito. Exatamente. Aí vem os comportamentos, ele é agressivo, ele tende a bater nos outros. Então, não é hora ainda de trabalhar em dupla nem em grupo. Vamos preparar para ele chegar a esse momento, senão eu vou ter um outro problema que eu muitas vezes não vou saber como administrar. Então, a avaliação é esse norte para que a gente pense o plano de intervenção que é individualizado, né? O que recurso eu vou utilizar, que estratégia eu vou assumir agora para conduzir esse processo, e isso possa trazer, de fato, algum êxito para esse sujeito. Se eu vou aí a ermo, sem nenhum tipo de plano, eu acabo me frustrando, gerando mal-estar para a criança, para mim, para a família. E não é isso que a gente quer. Problema, né, Wilson? Porque a avaliação, eu costumo dizer para as meninas, para o pessoal que está com a gente, que é uma responsabilidade enorme a nossa profissão, né? Porque a gente pode ajudar, mas a gente também pode causar um problema. Então, a gente tem que estudar muito, tem que pesquisar muito e ser responsável, principalmente com o outro. Ser responsável consigo, lógico, mas você tem que ser muito responsável pelo outro nessa hora, porque você pode criar um estigma lá, né? Que às vezes não tem mais conceito. Ou você mal começou a observar, Glaucia, e de repente você suspeitou que ali não é uma dificuldade de aprendizagem, é uma outra condição mais séria, você já chama a mãe e diz, não vai fazer isso. A gente tem muitas situações, problemas com relação a isso. Pessoas... o controle da propriedade do exatamente, pessoas imaturas que mal começaram o processo de trabalho e já estão se antecipando. Eu acho que seu filho é autista, eu acho que ele tem TOD, eu acho... Cuidado. Você acaba muitas vezes trazendo um problema para você. Você não tem informação para dar diagnóstico, né? Mas de repente não é, né? Tem que ter exatamente. Você tem que observar, suspeitou, oriente a mãe, faça um encaminhamento para uma avaliação. Por que está me encaminhando para o neuropsiquiatra, para o neuropediatra? Não, porque eu quero que ele veja se tem mais alguma dificuldade, para que assim a gente possa trabalhar mais segurança. É importante entender como ele está enquanto desenvolvimento. Está mandando para o neuropediatra por quê? Para a gente ver como está o desenvolvimento dele, está tudo ok para a idade dele. O que a gente está observando aqui algumas questões, mas é importante que haja esse olhar. Exatamente, mas nem sempre a gente tem essa chance de trabalhar com essa equipe no mesmo espaço, né? Então, se você não tem essa equipe, não vá se precipitar em afirmar coisas que você não tem formação profissional para isso. Diagnóstico é o médico que dá. A gente dá o nosso diagnóstico enquanto possibilidade para a intervenção. Mas o diagnóstico pontual... É uma avaliação, uma hipótese diagnóstica. Exatamente, é isso. Né? Bom, estamos no finalzinho já, no segundo momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Glaucia, por conversar com a gente sobre a avaliação neuropsicopedagógica e essa importância que é a ferramenta de mediação pela ludicidade. A gente não tem como fugir disso. Quanto mais recurso você tem, quanto mais recurso você constrói, pensando nesse ou naquele aluno, isso. Quanto mais arsenal você tem de munição desse material para lançar a mão na hora que precisar, seja para avaliação, seja para intervenção, mais significativo vai ser o seu trabalho. A gente vai pensar num jogo maravilhoso, mas pode também construir outros. Todos os recursos são interessantes. A nossa aplicação é que vai dizer o significado ou não disso, seja no processo de avaliação, seja no processo de intervenção, seja na orientação à mãe de como estimular em casa, seja na orientação ao professor de sala de aula de como trabalhar esse concreto, dependendo da idade que aquele sujeito se encontra. Então, a avaliação é isso. É o observar da dificuldade, mas o observar da capacidade também, para que a gente possa criar um cenário que complemente
estimulando e que suplemente enriquecendo. Que a gente tem uma tendência a ficar preso às dificuldades. E a gente esquece que esse sujeito não é só dificuldade, ele também é capacidade. E a gente tem que criar esses dois cenários. Exatamente pensando aqui. Você tem que acreditar, Sempre. confiar nesse sujeito, porque ele é um ser que aprende sim. Ele pode ter algumas limitações, mas ele aprende também. Com certeza. Você só precisa intervir da maneira mais adequada possível. Ele vai, dentro do tempo dele, ele vai evoluir sim, porque todos nascemos para evoluir, né? Nós somos um misto de possibilidades, né? O Éder está dizendo aqui que quer mais cadeiras com você. Éder, você vai ter várias cadeiras com ela, porque ela está comigo em praticamente todas as turmas de pós-graduação, dando avaliação neuropsicopedagógica, trabalhando com outros contextos como desenvolvimento humano, né, trabalhando com transtorno de aprendizagem, trabalhando com diversas condições aí de conteúdos disciplinares, tá bom? Cláudia, muito obrigado. Esse povo de volta, eu tô com saudade. Não é, menina? 5 meses já, praticamente meio ano. Vai dar certo, pessoal. Segura ali a boca que a gente vai matar a saudade, ó. Vai ter muita coisa pra gente aprender. Verdade. Bom, muito obrigado a cada um de vocês que passou aqui pela sala. Obrigado a Glaucia pela contribuição que sempre tem dado e por estar sempre disposta a colaborar, né? É um prazer imenso trabalhar com você e ter você participando desses momentos com esse sorriso largo, né, que transforma qualquer coisa mais séria em coisas mais leves, que é isso que a gente precisa, de leveza, para conduzir bem os processos que a gente está precisando, né? 5 meses afastado fisicamente é um tempo muito grande, mas a gente tem tentado se reinventar de todas as formas. Está bem pertinho. Próximo mês, se Deus quiser, a gente volta. A gente volta inicialmente com a pós-graduação para continuar de onde a gente parou, mas também vamos voltando aí com o curso que a Glaucia iniciou e vai retomar, que é o de protocolos de avaliação, também com o curso da Kátia, que é de consciência fonológica, e o curso da Lucimeire e Ana Lúcia, que é a alfabetização do aluno com autismo. Inclusive, amanhã a gente vai estar conversando sobre alfabetização e ludicidade com a professora Lucimeire Carvalho, que também é nossa outra grande profissional que trabalha aí na educação inclusiva e também com a gente nas turmas de pós-graduação e de formação. Muito obrigado. Amanhã a gente tem essa live e já vou convidar vocês para uma live segunda ou terça-feira, não falando de assuntos acadêmicos, mas falando, tomando um café, né, virtual, num bate-papo descontraído, sem nenhuma pretensão, respondendo perguntas, brincando, para a gente sair também dessa formalidade que é só o estudo e a formação. Então, nós estamos investindo, meu amor. É um investimento, a gente ama esse negócio aqui, todo mundo ama, todo mundo adora. Verdade. Tava sentindo falta. A gente vai se divertir. Com certeza. A nossa terapia, olha, aprender é porque a gente tem o nosso aprender como uma terapia pra gente. A melhor terapia pra gente é aprender. É incrível, né? Fazer o quê? É fazer o que a gente gosta, né? E compartilhar esse fazer, eu acho que nos enriquece, tenho certeza, nos enriquece mais do que a quem está ali nos assistindo. Eu gosto de dizer que quanto mais eu falo, mais eu aprendo, e eu só aprendo porque eu estou falando o tempo inteiro para alguém, senão não estaria aprendendo. Né? Há pesquisas que comprovam que o nosso cérebro aprende mais quando a gente está exatamente exercitando, nesse exercício, é verdade. Praticando. Isso é muito bom. Eu que agradeço o convite. Amo todo mundo que está aqui na sala, amo vocês, um beijo e até breve, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Quem tiver interesse... Beijo da gorda! Quem tiver interesse em algum desse material, após a live, é só me chamar lá no WhatsApp ou no direct do Instagram, que eu passo para vocês valores, parcelamento, financiamento. Lenimar vai já fazer o pedido dela. Gente, ó, adquira o Wilson K, que tudo muito simples. Wilson K. Lenimar sabe disso, Alane, todo mundo sabe, é muito fácil. Beijos, boa noite. Até amanhã, pessoal. Wilson, é só possibilidades. É verdade, só possibilidades. Nada de dificuldade. Beijo, querido. Show! Beijo.